Bom, pessoal, vamos agora, até para finalizar, nós estamos chegando agora na parte final dessa etapa aqui de análise de viabilidade de empreendimentos. Vamos apresentar aqui os slides, da professora Thaís junto comigo, que a gente desenvolveu esse material. Mas o que é isso? Nós vimos em aulas anteriores a montagem do preço de venda, certo? Depois nós vimos a montagem do fluxo de caixa e agora a gente precisa analisar se esse fluxo de caixa é viável ou não, do jeito que eu construí. Se aquelas receitas que eu previ, os custos que eu previ, daquela forma, naquele cenário que eu construí, se ele é viável ou não. Não sendo viável, como é que eu trabalho para torná-lo viável? Que aí justamente são cenários que eu vou usar dentro da análise de viabilidade. Ok? Então a gente vai agora falar rapidamente sobre a questão do recurso são valiosos e finitos. Dinheiro, tempo, eu não tenho todo o dinheiro do mundo, não tenho o tempo todo do mundo, não tenho toda a mão de obra, então eu tenho que gerenciar o meu fluxo de caixa para que ele seja adequado no tempo e no custo, ok? A questão dos investimentos, sua alocação deve ser precedida de análise, então eu não posso jogar qualquer coisa, eu tenho que analisar porque eu estou envolvendo muito recurso, então eu tenho que ter esse cuidado. E o investimento é igual à alocação de recursos, Ou seja, eu vou ter que fazer investimentos de acordo com a necessidade dos recursos que eu precisar. Tá? Então, naquele fluxo de caixa, por exemplo, se o fluxo de caixa for negativo, eu vou ter que, como é que eu vou colocar recurso? Certo? Aí eu vou ter que ir no banco, ou eu vou usar meu dinheiro, mas eu preciso definir como é que eu preciso cobrir aquela despesa. Porque se eu não cobrir aquela despesa, eu não executo a obra. Então eu tenho que saber de quanto eu vou precisar mês a mês de colocar inicialmente os recursos para que a obra, para que o empreendimento seja desenvolvido, elaborado, construído. Ok? Então é muito importante que a gente faça essa a análise do investimento. Ok? Então, análise de viabilidade, avaliar economicamente os ingressos, benefícios e desembolsos, custos advindos de um empreendimento ou projeto e a sua lucratividade em determinado período de tempo. Então, eu tenho que analisar os ingressos, que estão aí, estão todos sublinhados, o desembolso, ou seja, quais são os custos, que o empreendimento vai estar me fazendo, ou qualquer outro projeto, a sua lucratividade vale a pena ou não vale a pena, E aí, num determinado período no tempo. Então, por isso que eu faço análise de viabilidade, por isso que eu preciso do fluxo de caixa, porque eu tenho que analisar o meu empreendimento no tempo, não é naquele momento, não é aquela despesa. Qual é a despesa que eu vou ter ao longo do tempo, a receita que eu vou ter ao longo do tempo, e o meu fluxo de caixa ao longo do tempo. Tá? Aqui, se vocês olharem, análise de viabilidade, eu tenho várias propostas. Eu posso, por exemplo, trabalhar algumas propostas, algumas simulações, coleto os dados de orçamento, de receita e tudo mais, avalio as alternativas, quais são as alternativas que eu tenho, eu priorizo, desenvolvo, reviso, e aí, se for o caso, ou eu faço novas propostas ou eu aprovo. Então, qualquer processo de análise de viabilidade segue mais ou menos esse fluxo aqui que está apresentado para vocês no slide. Tá? Então, o que são os ingressos? São as vendas e a captação de recursos. Então, eu preciso ter essa questão da captação de recursos dentro a venda, quanto é que eu estou vendendo, e captação de recursos. Por exemplo, eu tenho um investidor, ele colocou um valor ali dentro. Então, esse valor que ele colocou vai ser um encaixe, vai ser uma receita dentro do meu processo, certo? Então, isso se alguém aportou recurso, eu vou lá e coloco. Então, ele entra como sendo uma receita dentro do fluxo de caixa. Desembolso, aquisição de terreno, projeto, comercialização, construção, estrutura administrativa, imposto, inflação, índice de reajuste, tudo isso está levado em consideração. A gente já viu isso em momentos anteriores, certo? Aqui a gente vai ver os conceitos importantes de fluxo de caixa. Lembra que nós mostramos na planilha lá o movimento geral? Aonde nós tivermos lá aquele resultado do movimento geral, ele vai ser uma dessas setinhas que você está vendo aqui. Ou ele é um ingresso, ou ele é um desembolso, Ou seja, ele é o fluxo de caixa, é um menos o outro.
Então ele é positivo ou ele é negativo. E aí eu preciso fazer mês a mês esse fluxo de caixa, certo? O que é negativo, o que é positivo, certo? Aqui eu faço, né, se você olhar a questão de engenharia econômica, vocês vão ver que é aquele, a gente estuda, né, dado P achar M, dado M achar F, isso aí que é dentro da questão dos conceitos lá de engenharia econômica, matemática financeira, que vocês já fizeram em disciplinas anteriores. Então eu preciso montar, o segredo aqui é montar o fluxo de caixa, né? Então vocês vão pegar as informações lá do fluxo de caixa e trazer para cá, para colocar aqui no que é o resultado, né, de um menos o outro, né, ingressos menos desembolso, o que é que vai dar aqui de positivo e negativo, a gente coloca nesse fluxo de caixa. Bom, a taxa de desconto, né, ela considera o valor do dinheiro no tempo. Eu tenho que levar em consideração o que é essa taxa de desconto. A diferença entre disponibilidade de capital agora e no futuro, né? Ou seja, existência de incertezas, né? Existe remuneração do capital, o capital poderia estar parado, ele está sendo remunerado, o tempo não para e não volta, né? E custo de oportunidades perdidas. O que quer dizer isso? Toda vida que eu faço uma escolha de investimento, eu tenho um custo de oportunidade, porque eu perdi uma outra oportunidade. Por exemplo, se eu tinha um dinheiro no banco e coloquei no empreendimento, eu perdi a oportunidade de ganhar dinheiro com os juros que estavam no banco, certo? Se eu comprei um carro em vez de alugar, eu perdi a oportunidade de alugar. Então, eu sempre terei uma custo de oportunidade, né, em qualquer escolha que eu faça. Eu tinha uma ou mais oportunidades e no momento que eu escolhi uma, as outras deixaram de existir. Então, isso leva à questão da valorização, da questão da taxa de desconto, da valorização do dinheiro no tempo, né? E torna os valores de fluxo de caixa equivalentes aos valores presentes. Lembra que nós falamos lá do INCC? Né? Lembra que nós falamos dos juros? Então, ou seja, em cada mês eu tenho uma inflação. Então eu não posso somar o mês de abril com o mês de maio, ou o mês de abril com o mês de março. Por quê? Porque existe um valor do dinheiro no tempo mudou. Então, ou eu transformo tudo para INCC, aí posso somar, ou eu trago, que a gente chama, o valor de, por exemplo, março para abril, ou de abril para maio, a valor presente. Então eu pego lá a taxa de juros, uso a fórmula, né, de matemática financeira e trago tudo. Aí, na hora que eu trouxer para valor presente, eu posso somar. Eu posso fazer eu posso juntar aquilo ali. Se eu não fizer isso, eu vou estar incorrendo um erro, né, grave, né, da questão da matemática financeira, que eu vou estar somando maçã com banana, né, porque são momentos diferentes. Então eu tenho que trazer tudo para valor presente. Tá? Então isso é importante e eu vou fazer isso na taxa de desconto que eu tenho. A taxa de desconto que está lá disponibilizada ou pelo INCC ou pelo índice de preço ao consumidor, por qualquer indicador desse, indexador de inflação que tem aí no mercado, ok? A taxa mínima de atratividade, né? O que é isso? Isso é muito importante porque ela é a taxa definida pelo investidor. O que quer dizer isso? A minha taxa mínima de atratividade é aquela taxa que me atrai. É a mínima que eu vou me arriscar. Vamos dar um exemplo. Eu estou no banco recebendo um valor de 1% ao mês com meu dinheiro parado. Parado que eu digo, sem eu, até fazendo uma brincadeira, eu me balançando numa rede, estou lá ganhando 1% sem muito esforço, certo? No banco. Então, essa é a taxa de desconto que está lá, o cara está me pagando aquele valor lá. Então, a minha taxa mínima de atratividade tem que ser no mínimo igual e preferencialmente maior do que isso, para eu correr o risco. Então, rapaz, olha, se tu fizer esse negócio, tu vai ter uma taxa de 1,5% ao mês. Opa, eu já vou ganhar 50% a mais do que eu estaria meu dinheiro aplicado. Então, opa, isso aí já começa a valer a pena. Era 1%, agora é 1,5%, então vale a pena, vou analisar, já vale a pena mais o risco de correr esse risco aqui no projeto, ok? Então, agora, essa taxa mínima sou eu quem decido, certo? Eu que digo, eu só saio de casa por 2%. Ah, não vale, eu não quero, eu sou conservador, prefiro ficar com meu dinheirinho ganhando 1%,
mas não vou correr o risco, não vou perder minha noite de sono e tudo mais, mas deixo lá. É uma opção sua. Então, por isso que ela é definida pelo investidor, né? Que aí é justamente a motivação que ele tem para investir. E essa taxa ela é usualmente adotada, né, para fazer, por exemplo, as análises que nós vamos ver de valor presente líquido e de taxa interna de retorno, ok? Então, a taxa de atratividade reflete a viabilidade do empreendimento. Quer dizer o quê? Esse meu empreendimento só será viável se ele me dá, no caso da minha taxa mínima de atratividade, se ele me der no mínimo, no caso que eu escolhi, 2%. Se ele me der abaixo disso, esse empreendimento não me interessa, esse investimento não me interessa. Eu deixo o meu dinheiro lá no banco sem movimentação, ok? Então isso aqui, pessoal, são conceitos básicos da questão de análise de viabilidade, de análise financeira, matemática financeira, que a gente vai usar agora no próximo módulo, que é justamente as análises de investimento.